Oi, gente. Meu nome é Jéssica e eu vou apresentar esse trabalho para a disciplina Métodos Instrumentais de Análise. O meu tema é sobre a cotação, instrumento e aplicação na potenciometria. Primeiro vou falar sobre as cotações. O primeiro instrumento cotado é o medidor de pH de bancada modelo 827, incluindo o eletrodo Unitroid. As características do eletrodo: sistema de longa vida, solução interna de KCl 3 molar, o intervalo de temperatura é de 0 a 100 graus Celsius e tem o sensor de temperatura acoplado PT1000. Resolução do instrumento: ele tem uma faixa de pH de -8 a 22, o potencial é de 1000 mV, 1200 mV, temperatura de -5 graus Celsius a mais 105 graus Celsius, compensação automática de temperatura, envio de dados para o software, monitoramento de pH através do tempo, ciclo de medição de 1 segundo para todos os modos de medição, capacidade de memória até 200 valores medidos. O valor do instrumento é de R$3.000. Ele é um instrumento da Meltron, havia esquecido de falar, e tem um valor aí de R$3.000. A forma de pagamento é 30 dias após a confirmação do evento, o prazo de entrega é até 60 dias após o pedido, ele tem assistência técnica permanente, não é incluso a calibração, tem uma garantia de 36 meses, não oferece serviço de instalação e treinamento. A validade da proposta é 30 dias e o seu preço é fixo e reajustável. Agora, o segundo instrumento cotado é o medidor de pH e íon, modelo 781, também da Meltron. Algumas características: a composição automática de temperatura para medição de pH, teste de eletrodo, gráficos impressos para eletrodo de pH. Calibração em múltiplos pontos superior a 9 soluções tampão. Geração automática de curvas de calibração, 2 entradas para eletrodo com alta impedância, pH e eletrodos potenciométricos, memória para até 100 resultados, saída analógica com faixa programável para todos os modos de medição, impressão de gráficos de pH, potencial, temperatura e concentração por tempo. Range de medição. Bom, a faixa de pH é de 0 a 14, a voltagem de menos 2.000 mV a 2.000 mV e a temperatura de menos 150 graus Celsius a 250 graus Celsius. Esse equipamento possui eletrodos que podem ser adquiridos separadamente. Tem alguns exemplos aqui, com membrana de cristal, fluoreto, cloreto, cobre, a prata, cianeto, brometo, entre outros. Com membrana polimérica, que é o sódio, cálcio, nitrato, potássio, entre outros. Com membrana de vidro, o sódio, e com membrana gasosa, a amônia. O valor do instrumento é de R$ 26.815,80. Vale lembrar que esse equipamento é vendido com esse valor apenas um instrumento. Se você quiser comprar os demais eletrodos, você tem outros valores inclusos. A forma de pagamento é 30 dias após a confirmação do evento. O prazo de entrega é até 60 dias após o recebimento do pedido. Assistência técnica é permanente. A calibração não é inclusa. A garantia é de 36 meses. A instalação e o treinamento também não são inclusos. E a validade da proposta é de 30 dias. Esse preço é fixo e reajustável. Agora eu vou fazer a comparação dos preços. Bom, se você tem pouco dinheiro e tem interesse apenas na medição de pH,
é mais interessante o medidor de pH modelo 827, pois seu valor é de R$3.000. Mas se você tem interesse em analisar outros íons, é mais interessante o medidor de pH e o modelo 781, desculpa. Mas tenha em mente que para comprar esse eletrodo, usar esse tipo de equipamento com outros eletrodos, vai ser preciso comprar os demais eletrodos separadamente. Agora eu vou falar um pouco da aplicação. O título do meu artigo é Aplicação de uma língua eletrônica potenciométrica com ferramenta de classificação na análise de alimentos. Bom, tendências recentes na química analítica se opõem ao desenvolvimento de instrumentos quase específicos. Essas novas estratégias são baseadas no uso de matriz de sensores que tem uma resposta genérica e a um amplo espectro de analitos. Com essas estratégias é possível obter diferentes informações sobre a amostra. Uma aplicação é o uso de ferramentas quimiométricas para calibração multivariada e múltiplo reconhecimento de analitos simultaneamente. Outra aplicação é o seu uso inspirado no cérebro humano para classificar a natureza da amostra. Para isso foi empregada a análise de componentes principais. O objetivo do trabalho é usar uma matriz de sensores potenciométricos formados por dispositivos genéricos e seletivos, comprovar sua capacidade de classificação e aplicar a língua eletrônica para classificar vários tipos de águas comerciais, algumas bebidas à base de laranjas e alguns chás. Construção do dispositivo. Cada dispositivo foi construído a partir de um cilindro de PVC de 100 mm de comprimento e 6 mm de diâmetro interno. Membranas de PVC polímero foram formadas por fundição de solvente de uma mistura mais diluída com tetrahidrofurano. Uma vez formadas, as membranas foram condicionadas com uma solução 0,1 molar de seu íon primário por 24 horas. Arbitrariamente, para os eletrodos genéricos, foi usado um íon para o seu condicionamento. Cada dispositivo foi construído por triplicado e foi previamente avaliado para verificar se apresentou características de respostas corretas. Bom, aqui temos uma tabela com a composição dos sensores. Vamos falar um pouco do aparelho. As medições potenciométricas foram realizadas com um sistema de aquisição de dados feitos em laboratório, composto por 32 canais de entradas feitos com amplificadores de instrumentação diferencial. O eletrodo de referência utilizado é de prata, cloreto de prata. As leituras foram adquiridas usando os softwares desenvolvidos pelos autores, Microsoft Quick Basic versão 4.5. Para o processamento dos dados foi utilizada a análise de componentes principais. Os experimentos de classificação foram realizados pela primeira vez com padrões em água, depois com águas minerais comerciais, laranjas e com chás e preparações relacionadas. 38 amostras foram preparadas a 3 níveis de pH, 7,5, 8, 8,5. Foram obtidas com um tris 0,01 molar tampão. As misturas iônicas foram preparadas adicionando íons amônio, potássio e cálcio simultaneamente. As medidas foram feitas em ordem aleatória e por potenciometria direta. O PA executado elucidou com seus componentes PC1 a PC3 toda a variabilidade no sistema. Através dessa figura, a gente pode observar que nessa amostra 1, o pH é de 8,5. Na amostra 2, o pH é de 8. Na amostra 3, o pH é de 7,5. 4 possui alta concentração de cálcio e a amostra 5 alta concentração de amônio. Como era esperado pelo efeito de íons alcalinos, o grupo 2, o nível de pH, grupos 1, 2 e 3, e finalmente, entre outros níveis de cálcio, grupo 4, ou amônio, grupo 5.
não foi obtido um agrupamento de talhadores devido à grande variabilidade utilizada, já que muitos íons variam independentemente. Análise da amostra comerciais de água. Uma análise de redução de dados do componente principal foi utilizada com os dados dos 9 sensores potenciométricos. As amostras incluíam água mineral natural, água mineral espumante, água mineral de CO2, limonada, água mineral com gás e água da torneira. Cada ciclo de medição compreendeu a limpeza de eletrodos por 5 minutos de agitação em água desionizada, medição da solução de fundo, 5 minutos de agitação em água desionizada e, finalmente, a medição da amostra. A análise do PCA resultou na variabilidade do sistema. Poderia ser explicado com 2 componentes principais. Pela figura, é possível observar que o PC1 se separa em função da acidez, enquanto o PC2 se separa dependendo da quantidade total de íons alcalinos. Análise agora de bebidas à base de laranja. 36 bebidas à base de laranja foram analisadas usando a abordagem proposta. A análise de PCA obteve resultados que indicam que toda a variabilidade do sistema poderia ser explicada com um único componente que representou 65% da variabilidade. Aqui temos um gráfico que mostra o valor real e o valor esperado. É possível observar que eles são bem próximos, então o experimento obteve bastante sucesso. Agora um pouco sobre a amostra de chá. 30 amostras comerciais de chá foram analisadas. Na primeira análise de PCA não foi possível observar nenhum agrupamento. Os canais foram identificados e eliminados. Através da figura, pode-se reconhecer que o PC1 representa o íon total, obtendo no grupo 1 o maior nível de íons nesta classe de bebida, enquanto no grupo 2 o nível mais baixo para essas infunções. A abordagem apresentada conseguiu classificar tipos de amostras diferentes satisfatoriamente, produzindo bons modelos. Aplicações potenciais dessa aproximação no campo de análise de elementos pode ser projetada e pode ser redesenhada de acordo com a aplicação desejada. Os resultados apresentados podem ser melhorados, ampliando a matriz do sensor para outros analíticos.